Estevão para a direita, mas o Abel coloca o Mike. E agora contra o Flamengo, tem Felipe Anderson ou não tem? Facundo volta pro time? Se voltar, o Estevão joga onde? Direita ou esquerda? Será que são os planos do Abel para tentar também confundir a cabeça de Felipe Luiz para esse duelo tático? Vinícius Nicoletti, você que tem todas as respostas do planeta? Muitas questões aí, vamos tentar desvendar. Mas o certo é que o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para esse confronto contra o Flamengo. O primeiro deles é o Richard Rios, que está suspenso. Curioso que ele ficou no banco de reservas, né? Mas o Lucas Evangelista já foi ganhando também aí ritmo de jogo para esse confronto contra o Flamengo. E o segundo desfalque é exatamente o Felipe Anderson, que saiu com uma contusão muscular aos 11 minutos do primeiro tempo, comecinho do jogo. E ele tem usado bastante o Mike. Aliás, nos treinamentos aqui, o Mike nem treina mais de lateral. É Giai e Marcos Rocha, e o Mike treina quase como um ponta já. São opções aí do técnico nessa função do Felipe Anderson. Pode ser o Alan, que também está retornando à equipe, foi preservado nesse jogo contra o Ceará, o Mike. Então são algumas opções para jogar desse lado direito. Então, os 2 desfalques, Richard Rios e o Felipe Anderson, que vai ser avaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que vai cumprir seu segundo jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o São Paulo. Ele tomou o 3º cartão amarelo e depois foi expulso, então ficou fora do jogo contra o Bragantino e agora contra o Flamengo. E 2 jogadores que não foram relacionados para esse jogo contra o Ceará podem reaparecer na equipe. O Alan é um deles e o outro é o Rafael Veiga, que ficou fora com dores na região lombar, mas treinou normalmente quinta-feira, ontem e também nessa sexta-feira. O Palmeiras já fez o treinamento aqui na academia de futebol, então pode retornar, pelo menos ser relacionado para a equipe. A tendência, eu acredito aí, é o Paulinho voltando a ser titular na equipe. Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Do Palmeiras, com o Estevão de um lado, Vitor Roque na referência e o Paulinho retornando. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Ceará, depois de 2 jogos sem ser relacionado, jogou aí 15 minutos, mas está sendo preservado para jogos como esse, jogos grandes como esse confronto contra o Flamengo. Palmeiras chega no seu melhor momento na temporada, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se vencer o Flamengo, é a melhor sequência na temporada aí, antes do Mundial de Clubes, nas vésperas do Mundial de Clubes. É o líder do Campeonato Brasileiro, já classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas o Palmeiras não vence o Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, desses 8 anos, são 14 confrontos com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Diante desse retrospecto, quero deixar uma pergunta aí para o Bruno. Qual a sua melhor lembrança de Palmeiras e Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro? Vou citar um aqui, em 88, foi bem inesquecível. Vamos ver se você lembra. Em jogos de Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais antigo, que é um de 78 ou 79, que o Palmeiras ganha do Flamengo no Maracanã 4-1, que é o jogo que leva o Tele para a seleção. Fui mais longe que você, Vinícius. Boa, tá vendo? Foi mais longe. Mas lembra de 88? Não lembro, não é da minha época esse. Gaúcho pegou 2 pênaltis. Verdade. E o Zé te quebra a perna, pegou, né? Pênalti. O Zé te quebra a perna, ele pegou o pênalti do Aldair e do Zinho, nossos queridos, de 2 campeões do mundo. E o Flamengo era um timaço com Zico, Bebeto, Aldair, Zinho. Era um timaço que era campeão da Copa União em 87. E o Palmeiras conseguiu essa vitória nos pênaltis contra o Flamengo. Levava um ponto extra depois do empate de 1-1 no tempo normal. Jogo inesquecível para os palmeirenses. E o Gaúcho depois foi jogar no Flamengo. Vamos pro Flamengo, então. Esse momento flashback aqui no Sport Center para atualidade. Grande momento do futebol. Atualidade. Pedro Henrique Torre e as informações do lado do rubro-negro. Tudo bem, gente? Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Um grande abraço para, todos no estúdio, Nicoletti, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Flamengo tentando ser o adversário aí para tentar acabar com essa boa fase do Palmeiras aí, que vem de fato bem embalado. E o Flamengo perdeu um pouco de contato ali com a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Deixou o Palmeiras afastar, agora está 4 pontos na frente. Então tenta se reconectar um pouco nesse fim de semana, quem sabe,
O retrospecto em Campeonato Brasileiro, como o Nicoletti bem destacou aí, é bom, embora tenha sido derrotado, perdeu uma grande invencibilidade que tinha no Allianz Parque no ano passado na Copa do Brasil, sob o comando do Tite, mas o Flamengo tem tido um bom retrospecto, sempre se dá razoavelmente bem quando vai no Allianz Parque. Então aposta bastante nisso, mas tem aqueles problemas que a gente já vinha destacando na primeira entrada que a gente teve aqui no Sport Center. O Alan e o Pulgar fora, especialmente o Pulgar ali, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe Luiz, lesões musculares, talvez contra o Deportivo Táchira na próxima semana. Seria até uma surpresa se aparecessem contra o Palmeiras nesse fim de semana. De fato, o De La Cruz fica fora também, torce no joelho, mais para o Mundial, assim como o Plata tem um problema, um edema no joelho direito, então já são 2 jogadores ali muito importantes para o Felipe Luiz. E aí ele está tentando se virar como pode, testou até o Cebolinha mais um pouco centralizado contra o Botafogo da Paraíba nesse meio de semana. E tem, claro, os 2 aqui atrás, como você bem destacou, que o nosso Guto Santana colocou aqui, o Pedro e o Arrascaeta, para essa partida. O Arrascaeta se recondicionando, jogou 20 minutos no meio de semana, e o Pedro 90 minutos pela primeira vez desde a lesão. Só que a questão é que o Felipe Luiz gosta de um time que marque muito na frente, aquela pressão alta mesmo que faça, então talvez com os 2 juntos ali simultaneamente, enfim, ao mesmo tempo em campo não seja tão possível. O Felipe Luiz não quis confirmar, possa alternar, tem o Bruno Henrique para fazer isso, o Luiz Araújo, é uma possibilidade, treinando hoje pela manhã no Ninho do Urubu, ainda tem mais uma atividade amanhã, e aí a delegação depois segue para São Paulo, onde vai encarar o Palmeiras, mas tem que tentar conectar com o Palmeiras aí, chegar pertinho para ficar pau a pau até a paralisação para a disputa do Mundial, ou Copa do Mundo de clubes, enfim, como querem que chame aí, tanto faz essa disputa de clubes de todo mundo. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro Henrique Torre, para ficar no cangote do Palmeiras. Bom, os amanhã, 2 podem se encontrar nas quartas de final do Mundial, já pensou? Mas calma, tem muita história por aí. Falando em Mundial,